teoria neoclássica da utilidade do consumo. Eu já comecei esse tema no vídeo anterior, mas hoje eu prefiro retomar isso para poder tentar entender isso de forma integral. É um texto que está neste livro aqui, ó, História do Pensamento Econômico, que é um livro que tem um viés à esquerda, é um viés socialista. Então, esta playlist, de forma introdutória, está sendo construída com base nesse tipo de viés. Claro que depois que eu concluir esse livro, procurarei outras formas mais abrangentes e menos ideológicas para tentar entender a história da economia como um todo. Então, a teoria neoclássica da utilidade do consumo, parte 1. Serão 2 vídeos, parte 1 e parte 2. Nos primeiros anos da década de 1870, justamente no momento em que ganhava corpo o processo de concentração de capital e de formação de grandes corporações, foram publicadas 3 obras econômicas que haveriam de se tornar famosas. A Teoria da Política Econômica de William Stanley Jevons, é um importante teórico, né, Jevons, e também a de Karl Menger, um outro livro bastante importante, e igualmente, ele tem o título de Princípios da Economia, né, do Karl Menger, né? Foram ambas publicadas em 1871. 3 anos depois, surgia a obra de Leon Walras, Elementos da Economia Política Pura. Embora houvesse muitas diferenças entre as análises desenvolvidas por esses autores, as semelhanças quanto ao conteúdo e à abordagem eram surpreendentes. As 3 concebiam uma economia composta por grande número de pequenos produtores e consumidores, nenhum dos quais, tomado isoladamente, tinha poder suficiente para influenciar o mercado em escala significativa. As empresas contrataram ou adquiriram fatores de produção e utilizavam esses fatores no processo de produção de forma a maximizar seus lucros. Os preços dos produtos finais e dos fatores de produção escapavam totalmente ao seu controle. As empresas determinavam unicamente o processo produtivo e a quantidade de bens produzidos, ou seja, a parte da oferta, né? As unidades domésticas, por sua vez, vendiam terras e capital, bem como seu trabalho, a preços que variavam segundo as condições de mercado. Com a receita, suas rendas adquiriam bens e serviços. Os consumidores distribuíam suas rendas entre as várias mercadorias que desejavam adquirir de forma a maximizar a utilidade extraída dessas mercadorias. As mercadorias constituíam, segundo os neoclássicos, a fonte última de prazer ou de utilidade que supunham quantificáveis. Jevons, por exemplo, escreveu: é difícil sequer conceber uma unidade de prazer ou de desprazer, contudo, é a quantidade desses sentimentos que nos instiga continuamente a comprar e vender, tomar emprestado e alugar, trabalhar e descansar, produzir e consumir. E é com base nos efeitos quantitativos de tais sentimentos que devemos avaliar suas quantidades comparativas. Com palavras menos ambíguas, Walras, que é esse outro teórico neoclássico, né, reafirmou a ideia de que a utilidade era quantificável. Presumirei, portanto, a existência de uma medida padrão que permita avaliar a intensidade de necessidades ou de utilidade intensiva, aplicável não apenas a unidades similares do mesmo tipo de riqueza, como também a unidades diversas de vários tipos de riquezas. Estabelecidas as magnitudes presumivelmente quantificáveis com as quais pudessem trabalhar, o passo seguinte foi elaborar fórmulas matemáticas. E isso eu deixarei para o próximo vídeo, para a gente não deixar esse vídeo tão extenso. Bom, então esse primeiro vídeo sobre a teoria neoclássica da utilidade do consumo tentou basicamente trazer a ideia para a economia, ali para o ano de 1870, a ideia de quantificar a utilidade. Bom, trazendo primeiro a ideia básica, né, de utilidade para a economia, como já existia, mas de fato eles apenas amplificaram isso e a partir desse momento tentaram matematizar, ou seja, modelar, ou seja, quantificar a utilidade a partir desses pensadores aqui, o William Stanley Jevons, Karl Menger e e Walras, né, os 3 básicos aí da teoria neoclássica da utilidade do consumo, que são assuntos muito estudados em microeconomia até hoje, inclusive. Beleza? Próximo vídeo continua a partir deste ponto. Valeu!